todos estejam em paz, que todos estejam bem. Eu convido você a uma análise do Salmo 91. Abra sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí disponível, abra ela no Salmo 91 e vamos acompanhar aqui, tá bom? O Salmo 91, ele é uma expressão de confiança no Senhor. Se você imaginar um cenário de guerra, onde as pessoas estão enfrentando inimigos visíveis ou invisíveis, você entende no Salmo 91 a segurança de esconder-se do perigo. A proteção absoluta de Deus. Mas você também pode pensar nisso em todas as instâncias. Por exemplo, um pai de família que quer oferecer segurança aos seus amados. Ele procura uma casa segura, uma cidade segura, um país seguro, um local de habitação onde haja segurança. É isso que a palavra de Deus nos oferece aqui, quando ele fala o esconderijo do Altíssimo, do verso 1. O esconderijo do Altíssimo é o lugar indicado, é o lugar ideal, é o pensamento ideal do lugar seguro em meio a ataques e perseguições e torna o alvo da proteção oculto. Então vamos analisar aqui, primeiro do verso 1 ao verso 4. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Dos versos 1 a 4, nós vemos a segurança que é em habitar no esconderijo do Senhor. Traz descanso. Note a palavra descansar aqui no verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Isso nos traz a ideia de não somente segurança, mas a segurança que também nos traz paz interior. Lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 7, a palavra diz assim, olha, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Ou seja, além da segurança física, essa proteção de habitar no esconderijo do Altíssimo produz em nós também paz interior. Uma paz que excede todo o entendimento e que nos guarda mente e coração. Isso é muito importante porque em tempos de guerra, em tempos onde as pessoas estão sujeitas a perseguições e ataques, muitas vezes a mente da pessoa, ela dá uma dimensão maior do perigo do que muitas vezes é, né? Ela superestima o perigo e os ataques, enquanto que esta proteção que Deus nos oferece àqueles que habitam no seu esconderijo, ela tem um complemento também, digamos assim, que é a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento e que guarda a nossa mente e o nosso coração. Essa pessoa que descansa no Senhor, ela interage com Deus, reconhecendo o seu cuidado. Note nos versos 2 e 3. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte.
Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, este que habita no esconderijo do Altíssimo, além dele ele ter ao seu dispor, digamos assim, a paz que excede todo entendimento e que guarda o seu coração e mente, ele ainda reconhece os feitos de Deus produzindo esta segurança. Sabe que Deus o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E o verso 4 traz aquela ideia da ave que estende as suas asas para proteger os seus filhotinhos indefesos dos ataques de predadores. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Mais uma vez, além do exemplo da ave, nós vemos aqui também armamentos de guerra, equipamentos de proteção. Esta palavra pavês, que está na Bíblia Almeida, revista e atualizada, ela é perfeita. A que está na revista e corrigida, não. Na revista corrigida vê broquel. Broquel era um escudo redondo que tinha uma broca no meio. Não é isso que está se referindo. Na verdade é pavês mesmo. E pavês era uma espécie de escudo que ele protegia o corpo inteiro. Ele era longo e largo e protegia o corpo todo. E pavês também era o nome que era dado a uma espécie de encerado que era de cobre e que cobria as trincheiras pela borda de fora. Ou seja, nós sabemos que naquela época as guerras eram com espadas, com lanças, equipamentos assim. E os soldados, quando eles conseguiam um local de defesa dentro de uma trincheira, eles colocavam esses pavês também deitados e protegiam a trincheira dessas flechas, né? Impedia a chegada dos soldados adversários. Do verso 5 ao verso 9, mostra o protegido de fato, sabendo que está seguro. Aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, ela demonstra saber dessa segurança, conhecer esta segurança. Vou ler aqui o verso 5, do verso 5 ao verso 9. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Verso 5 aqui diz que não te assustará do terror noturno. É interessante, irmãs e irmãos, amigas e amigos, é interessante que na Bíblia de Estudo de Genebra, quando ela comenta o verso 5, esse terror noturno, ela diz que pode fazer uma referência a uma doença altamente contagiosa que varreria do mapa um acampamento de guerra. Olha só que coisa interessante, né? E nós vivemos hoje uma doença altamente contagiosa aí no mundo. Podemos aplicar isso aqui à nossa vida hoje, que certamente nos oferece segurança também. E todo medo e pavor, Deus guardará a nossa mente, a nossa alma, nossa mente e nosso coração, na paz que excede todo entendimento. Então, do 5 ao 9, mostra o protegido de fato, sabendo que está seguro. E os versos 6 e 7 seguem mostrando vários livramentos, né? Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então nós vemos aqui vários livramentos de Deus. No verso 8, uma constatação. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está guardado de todas essas assolações, de todos esses ataques que são mencionados aqui, de todos esses terrores, mas ele não está inconsciente, ele está consciente, percebendo tudo o que acontece ao seu redor. E ele, com seus próprios olhos, contempla o castigo dos ímpios. Ele não é atingido, mas ele percebe o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo. Ele está em segurança, mas não está inconsciente. Ele não está alienado para a dinâmica da vida. E o verso 9 é a razão de ter alcançado a proteção. Verso 9: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Isso aqui é fé. É viver pela fé. Abacuque disse, e depois o apóstolo Paulo relembrou o que disse Abacuque, como também o autor da carta aos Hebreus também fez menção a isto, que Abacuque disse que o justo viverá pela fé. O Senhor Deus diz, o meu justo viverá por sua fé. E é pela fé em Deus, confiando totalmente na segurança que Ele nos oferece, é que nós fazemos do Altíssimo a nossa morada. É pela fé em Deus, confiando plenamente nele, que nós habitamos nesse esconderijo do Altíssimo. Fé não é simplesmente o ato de crer que Deus existe, mas é a característica de acrescentar certeza absoluta que Ele existe e é cumpridor das suas promessas. Fé é o ato de confiar plenamente em Deus, a ponto de abrir mão da sua própria vida para seguir a este Deus maravilhoso. E crer incondicionalmente nas suas promessas, como aqui as promessas que fazem aqui o Salmo 91. Por isso o verso 9, ele é o fator que traz a razão de toda essa proteção. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. É um dos fatores que fazem como resultado essa ação de Deus nos guardando e nos protegendo. Os versos 10 a 13 mostra proteção espiritual também, envolvendo anjos, coisas assim. Olha só, verso 10: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então nós vemos aqui uma questão de proteção espiritual. Deus enviando os seus anjos, dando ordem aos seus anjos para nos guardar de fato de perigos que nós realmente não vemos. Situações espirituais também, né? O verso 14, meus queridos e queridas, é o versículo-chave deste salmo. Eu quero que você atente bem para o Salmo 14, para o verso 14, tá? Preste muita atenção a ele. O verso 14 é o motivo central, principal de toda esta proteção de Deus àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque a mim se apegou com amor. O Salmo 14 na íntegra diz assim: porque a mim se apegou com amor,
eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então nós vemos dois fatores aqui. Conhecer o nome de Deus, ou seja, saber exatamente quem Ele é, a sua identidade, ter intimidade com Deus. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, diz que a vida eterna é conhecer ao Deus Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Conhecimento. Sem conhecer a Deus, não existe discípulo. Não existe, sem conhecer a Cristo, não existe discípulo. Não é possível ser um discípulo de Cristo se nós não o conhecermos. E a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Um outro detalhe importantíssimo é porque a mim se apegou com amor, diz a palavra de Deus. Então esse verso 14, ele é chave. Compare o verso 14 com o verso 1 e o verso 9. O verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O verso 9 diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E o verso 14 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui são ações humanas. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Descansar à sombra do Onipotente. Fazer do Altíssimo a sua morada. Apegar-se a Ele com amor e conhecer o seu nome. Essas ações são possíveis porque Deus nos abriu os olhos espirituais para vermos este lugar de proteção, este lugar de descanso, este lugar seguro que existe nele. Se Deus não abrisse os nossos olhos espirituais, se Deus não revelasse essa situação do Salmo 91, e se o Espírito Santo não nos iluminasse para que nós pudéssemos compreender, nós simplesmente não saberíamos, leríamos esse salmo e não o entenderíamos perfeitamente. Esse salmo ele não é dirigido a qualquer pessoa que lê, mas é dirigido a pessoas que têm essas ações humanas. Habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar sobre as asas do Onipotente, fazer do Altíssimo a sua morada, apegar-se a Ele com amor e conhecer o seu nome. Então não é um salmo mágico, ele não é um patuá, não é algo que você deixa aberto em cima da sua televisão, em cima de um móvel, aí você deixa sua Bíblia aberta no Salmo 91, na esperança, na expectativa disso espantar demônios, ou espantar o mal, ou atrair sobre si os benefícios que estão contidos nesse salmo. Não, muito ao contrário. Não vai adiantar nada você deixar sua Bíblia aberta. Ela só vai funcionar se você ler o Salmo 91 com os olhos espirituais e crer nele. Porque esse salmo é condicional àqueles que amam de fato a Deus. É por isso que nós devemos desenvolver esse amor a Deus. E é possível amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Mas nós só vamos desenvolver amor por Ele se nós o conhecermos como Ele se revelou nas Escrituras, através da sua palavra, que é o único meio que temos de conhecê-lo. Os céus proclamam a glória de Deus. As Escrituras nos revelam suas características, seus atributos, sua vontade, a sua graça, sua proteção, o futuro e todas as coisas pertinentes ao universo de Deus que Ele nos revelou. Vamos ver aqui o verso 14 em diante, para você entender como Deus age com relação àqueles que se apegam a Ele por amor. Não aqueles que o buscam por algum interesse, porque querem benefícios, porque estão com medo de algo somente. Não, aqueles que se apegam a Ele por amor. Nós devemos amá-lo. Diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei,
pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, aqueles que se apegaram a Deus com amor, eles herdam esse restante de bênçãos que vem aqui em decorrência desse amor. Livramento, colocado a salvo, a presença de Deus na angústia, declaração que Deus o livrará e o glorificará, promessa de longevidade, isto é, vencer os perigos da vida, não ser abatido pelos perigos da vida, só deixar essa existência aqui quando o Senhor Deus nos quiser levar. Por fim, salvação após a jornada terrena. Quando terminar a nossa peregrinação aqui, herdaremos a vida eterna. Vamos ler novamente do 14 ao 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu te convido e te incentivo a trocar seus medos, trocar os seus pavores, trocar a sua ansiedade, trocar a sua insegurança pela habitação segura do Senhor. Eu te convido a adentrar neste lugar que Ele nos oferece, um lugar de segurança para aqueles que o amam. Se você ainda não o ama, eu te convido a conhecer esse amor de Deus por nós, que enviou o seu próprio Filho por amor a nós, sendo nós ainda pecadores, que nos colocou em segurança num alto retiro, que tirou os nossos pés de um charco de lodo e firmou sobre uma rocha, como diz o Salmo 40. Quero te dizer que Jesus Cristo é o condutor da história, é o centro das Escrituras, Ele é o centro da vida. Jesus Cristo é a rocha que nos permite ficarmos em segurança. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Somente Cristo pode nos restituir novamente a Deus. Somente Cristo é o caminho de volta para Deus. Somente Cristo busca o homem que está perdido e morto em pecados e delitos e o leva de volta a Deus. Não vai adiantar deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não vai adiantar outras crenças, não vai adiantar outras práticas cerimoniais se você não tiver fundamentado em Jesus Cristo. Então eu te convido a trocar seus pavores, suas inseguranças, suas ansiedades pela proteção que existe no esconderijo do Senhor e pelo descanso que existe no Onipotente. Que Deus abençoe a sua vida e que você fique em paz.